Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei N. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações Seção 2ª Assembleia Geral Ordinária objeto art. 132. Anualmente, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma Assembleia Geral para, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, segunda, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, terceira, eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso, quarta, aprovar a correção da expressão monetária do capital social. Artigo 167. Documentos da administração art. 133. Os administradores devem comunicar, até um mês antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas, o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo, segunda, a cópia das demonstrações financeiras, terceira, o parecer dos auditores independentes, se houver. Quarta, o parecer do Conselho Fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver, demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia. Primeiro, os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão obter cópias desses documentos. Segundo, a companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o pedirem por escrito, nas condições previstas no terceiro do artigo 124. Terceiro, os documentos referidos neste artigo, à exceção dos constantes dos incisos 4 e v, serão publicados até 5 dias, pelo menos, antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral. Quarto, a Assembleia Geral que reunir a totalidade dos acionistas poderá considerar sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo, mas é obrigatória a publicação dos documentos antes da realização da Assembleia. Quinto, a publicação dos anúncios é dispensada quando os documentos a que se refere este artigo são publicados até um mês antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária. Procedimento art. 134. Instalada a Assembleia Geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, a leitura dos documentos referidos no artigo 133 e do parecer do Conselho Fiscal, se houver, os quais serão submetidos pela mesa à discussão e votação. 1 grau os administradores da companhia, ou ao menos um deles, e o auditor independente, se houver, deverão estar presentes à Assembleia para atender a pedidos de esclarecimentos de acionistas, mas os administradores não poderão votar, como acionistas ou procuradores, os documentos referidos neste artigo. Segundo, se a Assembleia tiver necessidade de outros esclarecimentos, poderá adiar a deliberação e ordenar diligências, também será adiada a deliberação, salvo dispensa dos acionistas presentes, na hipótese de não comparecimento de administrador, membro do Conselho Fiscal ou auditor independente. Terceiro, a aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação, artigo 286. Quarto, se a Assembleia aprovar as demonstrações financeiras com modificação no montante do lucro do exercício ou no valor das obrigações da companhia, os administradores promoverão, dentro de 30 dias, a republicação das demonstrações, com as retificações deliberadas pela Assembleia, se a destinação dos lucros proposta pelos órgãos de administração não lograr aprovação, artigo 176. Terceiro, as modificações introduzidas constarão da ata da Assembleia. Quinto, a ata da Assembleia Geral Ordinária será arquivada no Registro do Comércio e publicada. Sexto, as disposições do primeiro, segunda parte, não se aplicam quando, nas sociedades fechadas, os diretores forem os únicos acionistas. Seção 3ª Assembleia Geral Extraordinária Reforma do Estatuto art. 135. A Assembleia Geral Extraordinária que tiver por objeto a reforma do Estatuto somente se instalará, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, mas poderá instalar-se, em segunda convocação, com qualquer número.
Primeiro, os atos relativos a reformas do Estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé. Segundo, aplicar-se aos atos de reforma do Estatuto o disposto no artigo 97 e seus 1º e 2 graus e no artigo 98 e seu 1º. Terceiro, os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral Extraordinária deverão ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia Geral. Quórum qualificado. Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, se maior quórum não for exigido pelo Estatuto da companhia cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre, e, criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo Estatuto. Segunda, alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida. Terceira, redução do dividendo obrigatório. Quarta, fusão da companhia, ou sua incorporação em outra. V. Participação em grupo de sociedades. Art. 265. Sexta, mudança do objeto da companhia. Sétima, cessação do estado de liquidação da companhia. Oitava, criação de partes beneficiárias. Nona, cisão da companhia. X. Dissolução da companhia. Primeiro, nos casos dos incisos I e segunda, a eficácia da deliberação depende de prévia aprovação ou da ratificação, em prazo improrrogável de 1 ano, por titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em assembleia especial convocada pelos administradores e instalada com as formalidades desta lei. Segundo, a Comissão de Valores Mobiliários pode autorizar a redução do quórum previsto neste artigo no caso de companhia aberta com a propriedade das ações dispersa no mercado e cujas três últimas assembleias tenham sido realizadas com a presença de acionistas que representem menos da metade do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto. 2 graus A. Na hipótese do segundo deste artigo, a autorização da Comissão de Valores Mobiliários será mencionada nos avisos de convocação e a deliberação com quórum reduzido somente poderá ser adotada em terceira convocação. Terceiro, o disposto no segundo e 2 graus A deste artigo aplicar-se também às assembleias especiais de acionistas preferenciais de que trata o primeiro deste artigo. Quarto, deverá constar da ata da Assembleia Geral que deliberar sobre as matérias dos incisos I e segunda, se não houver prévia aprovação, que a deliberação só terá eficácia após a sua ratificação pela Assembleia Especial prevista no primeiro. Art. 136-A. A aprovação da inserção de convenção de arbitragem no Estatuto Social, observado o quórum do art. 136, obriga a todos os acionistas, assegurado ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 45. Primeiro, a convenção somente terá eficácia após o decurso do prazo de 30 dias, contado da publicação da ata da Assembleia Geral que a aprovou. Segundo, o direito de retirada previsto no caput não será aplicável, e, caso a inclusão da convenção de arbitragem no Estatuto Social represente condição para que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação em segmento de listagem de bolsa de valores ou de mercado de balcão organizado que exija dispersão acionária mínima de 25% das ações de cada espécie ou classe. Segunda, caso a inclusão da convenção de arbitragem seja efetuada no Estatuto Social de companhia aberta cujas ações sejam dotadas de liquidez e dispersão no mercado, nos termos das alíneas A e B do inciso 2º do art. 137 desta lei.